Olá, pastor Miriam. Não Oi. falei com vocês ainda. Rapaz. Começamos a gravar já. Tudo Eu bem? vou começar a gravar, então. Olha só. É a Ada? É. Ah, prestando atenção. Quer saber de escatologia já. Desde sempre. Eu vou fazer uma oração e a gente começa, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento que a gente tem disponível, Pai, para poder aprender mais a tua palavra. Que o Senhor possa, primeiramente, acalmar nossos corações diante desse mal que tem nos assolado já há alguns meses, essa pandemia. E também que o Senhor possa acalmar nossos corações, Senhor, para aprender esse tema que é muitas vezes difícil, às vezes a gente fica com a mente, às vezes, com mais dúvidas do que certezas, mas que nós possamos aprender com a tua palavra, aquilo que o Senhor revelou para nós através da Bíblia, que nós possamos aprender a ter discernimento, que é o mais importante, que nós possamos aprender a cuidar do tempo, a estar preparado a todo tempo para que o Senhor volte, que nós possamos estar preparados para todo o tempo, para se houver algum tipo de perseguição, que nós possamos ter a certeza de que nós seguimos o evangelho genuíno, que nós possamos ter a certeza de que nós realmente fazemos parte da fé em Cristo, porque quando vier a perseguição, a dificuldade, nós consigamos permanecer, Pai. Só possa, através de todos esses estudos, fortalecer a nossa fé. Esteja conosco aqui, nos ajude diante de todas as dificuldades. Só posso usar a minha vida e abrir as mentes e os corações daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, só algumas regrinhas que a gente vai começar a tratar a partir de agora, tá? Como esse tema ele é um tema muito difícil, assim, não é um tema de outro mundo, na verdade. Ele é difícil porque ele tem muitas coisas, né? Muitas, é, ele é muito grande, né? E são muitas passagens bíblicas e tudo mais. Então, assim, eu preciso que os alunos que tenham dúvidas podem me interromper e tirar suas dúvidas. Só que é o seguinte, se a dúvida que você tiver, ela tiver a ver com alguma aula que a gente ainda vai falar, eu vou falar, ó, isso, eu não vou te responder isso agora, porque a gente vai falar disso no futuro. Então pode ser que você tenha uma dúvida que eu vou tratar daqui a algumas aulas. Então não adianta eu falar disso agora, porque eu vou falar isso só daqui a algumas aulas. Então, assim, eu só vou tirar dúvidas daquilo que a gente estiver tratando nas aulas agora, entendeu? Uma aula que a gente vai tratando em cada dia. É a dúvida que a gente vai tratar. Por quê? Esse Para a gente não negócio ficar, aqui, qual desse aqui que é? ficar embolando muitas coisas. Esse daqui, Tá? qual desse que é? Qual Então, só um desse? momentinho. O Toninho tá pedindo aqui. A criança tá pedindo o ID do. O ID, calma aí. Deixa eu colocar o ID aqui. Deixa eu ver. A Creuza 368814. Deixa eu colocar aqui. Acho que é 368814. Mandando para ela o ID. Vamos ver se isso dá certo. Então, eu preciso que os irmãos pensem sempre nisso, tá? Vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, mas eu vou falar daquilo que a gente estiver tratando na própria aula. A segunda dúvida, a segunda questão é o seguinte: os professores, o pastor ou outros pastores que estiverem participando, a ideia é o seguinte: quem estiver dando aula vai dar aquela aula. É ele que vai estar dando a aula. Para não ter muitas vozes e falar muitas coisas que tem a ver com aquele tema, que às vezes pode confundir a cabeça de vocês, o pastor ou eu, se o pastor estiver dando aula, ou qualquer outro pastor, ou qualquer pessoa que conhecer muito sobre esse assunto também, quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, vai falar somente no final da aula, certo? Acrescentando algo que seja realmente importante para o nosso estudo daquele tema, tá? Porque senão eu vou acrescentar qualquer coisa, eu vou acrescentar algo que vou falar no futuro, eu vou acrescentar algo que já foi falado. Então a ideia é que
Senão, isso vai confundir a cabeça de vocês, entendeu? Muita gente falando a mesma coisa, ou de perspectivas diferentes, acaba atrapalhando mais. Então, primeiro, as dúvidas vão ser sanadas de acordo com aquela aula, e se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, se você sabe sobre esse assunto, é para você acrescentar somente no final. E se tiver relevância para o assunto, tá? Eu acho que a Creuza não conseguiu a senha. Deixa eu ver. 14289. Deixa eu ver se é isso. Só um momentinho. Ver se a Creuza consegue entrar. Ô, Creuza, o Torinho deve estar ouvindo pela Creuza. Dá para entrar pelo link que eu mando pelo. Se você colocar o link que eu coloquei no WhatsApp, digitar esse link no computador, lá no Google, lá, você vai entrar da mesma forma. Não precisa só desse dedo. Tá? Bom, eu vou começar. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui, para a gente lembrar algumas coisas importantes. Ó, vou compartilhar essa daqui. Acho que todo mundo está vendo, né? Escatologia. Esse é o tema aqui, ó. A gente já vai falar hoje sobre escatologia pessoal. A gente vai ler os textos bíblicos especificamente, tá? Semana passada eu só dei uma passada por ele. A gente vai falar bem sobre ele, tá? Só para vocês lembrarem, a gente vai dividir assim, para ficar tudo mais fácil. A gente não vai tratar agora daquela divisão que a gente estava falando lá, de pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, aquelas coisas todas. A gente primeiro vai falar assim, o que... Isso a partir da semana que vem. Hoje a gente vai falar sobre a escatologia pessoal. A gente vai falar sobre os grandes temas. O que a Bíblia ela fala que vai acontecer no final dos tempos, na escatologia. Tá? Isso são coisas que realmente vão acontecer do jeitinho certinho. Tá? Então, assim, vai ser mais fácil, porque aí não tem muita divisão. Né? Como a gente está vendo aqui, ó, vão haver grandes catástrofes, sinais, vai ter a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, né? O papel de Israel nisso tudo, vai ter anticristo, vai ter grande tribulação, vai ter milênio, vai ter esse Armagedon, o julgamento final, vai ter o lago de fogo e enxofre, Nova Jerusalém. Esses grandes temas aqui, cada um deles vai ser uma aula, tá? Às vezes até mais de uma, dependendo do tema. Então, assim, fiquem tranquilos que vocês vão entender bem, porque a gente vai estudar os temas sem muita divisão, vocês vão ter certeza, vai ter. A gente vai ressuscitar, entendeu? Todos os mortos vão ressuscitar. Vai haver um arrebatamento. Se o arrebatamento é antes, depois, durante a grande tribulação, isso é uma outra história. Mas a gente vai estudar esses grandes temas. Então, assim, vocês vão ter certeza sobre isso, não vai ter dúvida. A gente vai estudar os textos bíblicos, pronto, acabou. Entendeu? Agora, depois que a gente estudar os grandes temas, a gente vai saber bem sobre escatologia a partir disso, entendeu? A gente vai estudar isso aqui, essa divisão aqui de preterista e futurista é muito importante, né? Aí sim a gente vai ter uma aula sobre o pré-milenismo histórico, vai ter uma aula sobre o amilenismo, vai ter uma aula sobre o pós-milenismo e vai ter algumas aulas sobre o dispensacionalismo. Por quê? O dispensacionalismo, ele é um pré-milenismo também, só que ele vai dividir tudo, ele vai dividir a interpretação dele em 3 grandes ramos, né? Que tem a ver com a grande tribulação. O pré-tribulacionismo, o mid e o pós, entendeu? Isso então vai ter uma aula sobre cada um deles. Então o dispensacionalismo vai ter mais aulas, né? Depois disso, que já é bastante coisa, ó, a gente já viu, vai ver os grandes temas, vai ver essas divisões aqui, que a gente clássicas, né? E depois, a gente vai estudar especificamente 3 grandes textos. A gente vai fazer um estudo sobre Mateus 24 e 25. A gente vai ver um grande estudo sobre Daniel 12. E aí a gente vai ter vários estudos sobre Apocalipse. No final de tudo vai ser, a gente vai estudar o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. Certo? Assim vai ser as nossas aulas. Só para vocês terem a noção de como vai ser, tá? Então, assim, não se preocupem, fiquem tranquilos, que a gente vai estudar, vai entender bem
tudo aquilo que a gente vai tratar aqui, tá? A gente vai ter tempo, isso aqui vai demorar muitas aulas para a gente conseguir fazer, tá? Então, um momentinho aqui que a criança estava pedindo uma coisa, só um momentinho. Vou ver se eu consigo tirar uma foto aqui. Deixa eu mandar para a Creuza. Bom, mandei para a Creuza. Agora, se não for dessa forma, não sei como vai ser lá, para entrar no computador. A Creuza está entrando de outro jeito. Bom, como que a gente vai estudar? Hoje a gente vai estudar o que a gente chama de escatologia pessoal, que é o que a gente falou semana passada, de maneira mais básica, né? Que é o quê? O que acontece com a gente quando a gente morre, certo? É isso que a gente vai estudar hoje. Só que eu vou precisar da ajuda de vocês para o seguinte, eu quero que vocês peguem suas Bíblias, tá? Ou abra no computador ou no celular aí, que eu vou, para ficar mais legal, eu vou pedir para vocês lerem alguns textos. Tá bom? Creuza, eu já mandei para a senhora de novo o ID lá, não sei se agora vai dar certo. Mas a senhora abriu de outra forma? Estou aqui já. Então vamos começar aqui. Ó. Eu vou compartilhar outra tela com vocês para a gente ter uma noção legal aqui. Sobre algumas coisas importantes. Certo. Só para a questão da gente poder entender algumas coisas que a Bíblia vai falar, olha só, acho que está todo mundo vendo, tá? A Bíblia, ela vai ter alguns termos para falar sobre o inferno ou sobre o mundo dos mortos, tá? O inferno ou o mundo dos mortos. O primeiro termo que a gente vai conhecer é esse termo aqui, ó, Sheol. Sheol é um termo usado no Antigo Testamento para falar sobre esse lugar dos mortos, tanto dos mortos bons quanto dos ruins. É o lugar onde as pessoas, quando a gente vê no Antigo Testamento, sobre sepultura, tá? É o lugar onde a pessoa, um cemitério, o lugar onde a pessoa é colocada quando ela morre. Esse se chama Sheol, é o lugar dos mortos, tá? Eu vou pedir aí para... Karina, tá com Bíblia aí? Abre em Amós 9:2. Amós 9:2. Consegue abrir? Libera teu texto aí e fala para mim. Amós 9:2. Consegue ler, Karina? Tá ouvindo? Agora sim. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali eu os farei descer. É esse? Isso, é isso mesmo. O texto está aqui também. Ó. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até o céu, de lá os fará descer. Esse profundezas aqui é esse Sheol, tá? É o mundo dos mortos. Tá? Para vocês terem uma ideia do que é. Aí eu preciso que alguém abra para mim aí. Vou falar para a Creuza, vai. A Creuza que estava aparecendo agora há pouco. Abre para mim Eclesiastes 9:10, Creuza. Consegue abrir? Ou tá ruim de abrir agora? Eclesiastes 9:10. Todo mundo aí se prepara aí com a Bíblia, hein? E assim, as aulas vão ser assim, a gente vai estudar a Bíblia, o texto bíblico. Não adianta só falar o que eu penso, o que eu acho, tá? É o que a Bíblia está dizendo. São termos para a gente poder entender algumas coisas. Eclesiastes 9:10. Se ela tiver... Vou ler. Pode ler. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria,
nem ciência, nem sabedoria alguma. Certo. Ó, o texto eu também coloquei aqui só para a gente poder fazer vocês lerem, tá? Ó, o que suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Esse sepultura aqui também é a mesma coisa. Esse Sheol aqui, ó, é o lugar dos mortos. Se vocês forem em algumas versões da Bíblia, não vai estar traduzido, não, vai estar como Sheol mesmo. Esse Sheol é o lugar dos mortos. Para os povos antigos e para Israel, esse Sheol é o lugar que habitava tanto aqueles bons, né, aqueles que seguiam a Deus, quanto os ímpios. Tá? O Sheol é o lugar onde os mortos iriam. Agora, também tem, no Novo Testamento, a gente vai usar uma palavra parecida com o Sheol, que é chamada de Hades. Tá? Hades. O Hades, ele é um termo que é muito usado no mundo grego. Quem conhece um pouco de mitologia grega já ouviu falar sobre o Hades. O Hades é o mundo dos mortos, tá? É onde existem tantas almas boas ou ruins, elas vão para esse tal de Hades aí. Ele é um termo que ele é parecido com o Sheol, tá? O Sheol é o termo usado no Antigo Testamento e Hades é o termo usado no Novo Testamento. Vocês também, eu falo desses termos porque vocês vão ver esse termo sem tradução em algumas versões bíblicas. Ele vai estar como Hades mesmo, tá? É o mundo dos mortos. Não necessariamente Hades ou Sheol é inferno, tá? É o mundo dos mortos de maneira geral. Com o tempo, o termo Hades começaram a pensar e usar esse termo mais como o inferno. Tá? Mas no começo, até nos textos bíblicos, o Hades é um lugar do mundo dos mortos. Lá na parábola do rico e do Lázaro, que a gente vai estudar hoje ainda, é o Hades que vai estar lá. É a palavra Hades que vai estar no texto da parábola do rico e do Lázaro, por isso que a gente não vai ler agora. Tá? Outro termo importante para a gente poder entender essa questão do mundo dos mortos, essa palavra chamada aqui Geena. Tá? Às vezes ela vai estar com H no meio aqui e tudo mais, mas é a palavra Geena. A palavra Geena é o seguinte, tá? Eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel, abre para mim 2 Crônicas 2, 28, 3. 2 Crônicas 28, 3. Gabriel. 2 Crônicas 28, 3. Vai conseguir, Gabriel? O Gabriel não está mais aqui. Não está com a Patrícia? Falou que eu não. Tá. Qual é a passagem? 2 Crônicas 28, 3. Tá, espera um pouquinho, Caio, que a gente tá no meu 4G, que caiu a internet aqui, caiu o Wi-Fi. Tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Ok. 2 Crônicas 28, 3. Esse Geena aqui é o seguinte, para vocês entenderem o que ele significa. Ele é um termo que vão usar para inferno, tá? Ele é um termo do Antigo Testamento, que é usado no Novo Testamento também. Por que esse Geena é importante? O Gabriel conseguiu já? Sim, pode falar? Pode ler, pode ler. Queimou incenso no vale de Ben-Rinom e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Isso mesmo. Olha só. Ofereceu... Não, pode continuar. Continua? Só o versículo 3. 3. Tá, já foi. Tá. Ó, tá aqui, ó. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Esse Geena aqui significa Vale de Hinom. Para carregar. Tá? Vale de Hinom. Eu vou colocar aqui o Toninho, tá? Vou colocar no mute. Ó, Vale de Hinom. Esse Vale de Hinom era um lugar onde, no Israel antigo, se alguns povos antigos e o próprio Israel sacrificava crianças aos ídolos. Eles matavam suas crianças e jogavam nesse vale. Tá? Então era um lugar abominável para eles, entendeu?
E com o tempo, como era lugar de jogar mortos, né, crianças mortas, mortos também não identificados eram jogados nesse vale. Depois ele era um vale que começou a jogar lixo também, né? Então representa tudo de mal que existe esse vale. E esse Guena é o termo usado para mundo dos mortos, mas tem mais a ver com um lugar repugnante que a gente pode chamar de inferno. Tá? O Guena é o inferno. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, ó, em Mateus 5:22, fala assim, ó, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca ou tolo, né, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Esse fogo do inferno aqui, de Mateus 5, é o Guiena. Tá? É o lugar de inferno, é o termo que o Novo Testamento vai falar muito de inferno. E para terminar, a gente tem aqui o Tártaro. O Tártaro não é o molho não, tá? Não é o molho tártaro. O Tártaro é um lugar dentro do mundo dos mortos. É como se fosse um lugar dentro do Hades. Até a mitologia grega, ela vai tratar desse Tártaro aí. Tá? Eu vou pedir para a Adriana, se ela puder, abrir 2 Pedro 2:4. Você consegue, Adriana? 2 Pedro 2:4. Consigo, peraí, eu já estou. 4. Está aqui. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Inferno no original, Tártaro. Isso, tá? Então, assim, ó, esse lugar é importante. É um lugar misterioso, tá? Que para os gregos, os deuses antigos lá, os deuses que viviam antes de Zeus e tudo mais, né? Eles viviam nesse Tártaro. E para nós aqui, para a crença cristã, o Tártaro é um lugar onde parece que existem anjos caídos, demônios, meio que muito poderosos, que estão guardados para serem liberados no fim dos tempos. Lá em Apocalipse, por exemplo, quando fala de gafanhotos, por exemplo, que iriam tomar conta, aquilo ali são demônios, tá? Que seriam soltos. Ou anjos caídos de alguma forma. Né? Então, pela nossa crença, assim, só que não se fala muito sobre isso, é uma coisa meio misteriosa, tá? O Tártaro é um lugar onde tem esses demônios. É como se, assim, hoje em dia, parece que está tudo indo muito mal, né? O mundo está um caos e tudo mais. Mas quando esses demônios forem soltos, a coisa vai ser muito pior. Porque eles são demônios muito maus, muito poderosos, vamos dizer assim, né? Então, eles estão ali preparados para o final dos tempos. E possivelmente para os nossos tempos, se a gente estiver realmente no fim do fim mesmo. Tá? E seriam soltos no final. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem esses 4 termos para falar sobre o mundo dos mortos. O Sheol, que é o mundo dos mortos. O Hades, que é a mesma coisa, só que em grego. Tá? O Sheol em hebraico. Guiena, que é esse lugar onde as crianças eram sacrificadas, esse vale de Hinnom aí. E aí, no final das contas, representa o inferno. E tem o Tártaro, que é um lugar dentro do mundo dos mortos, onde parece que existem esses anjos caídos, demônios preparados para o fim dos tempos. Tá? E não tem muito o que eu falar, tá? Você pode me perguntar quem são eles, o que são eles. Ninguém vai poder te responder, porque a Bíblia não fala. Tá? Não adianta a gente ficar falando sobre isso, ela não fala sobre isso. Tá? Bom, até aqui isso é só uma questão da gente poder entender, tá? Facilitar o nosso aprendizado. O que vai ser importante para a gente entender sobre o final dos tempos, e no caso, a nossa escatologia pessoal ainda não é o final dos tempos, né? O que acontece com a gente quando a gente morre? Tá? O que vai acontecer? Lembra que eu falei que existem várias teorias, né? Uma delas é o sono da alma, que as almas estão dormindo, né? Outros acreditam que as almas estão num tal de purgatório, né? E outros que já não são cristãos vão acreditar na reencarnação. Né? A Bíblia ela vai refutar tudo isso. Tá? O sono da alma, o purgatório e a reencarnação. Como que a gente vai refutar esses textos?
a gente vai fazer o seguinte. E aí eu vou pedir para todo mundo abrir. Eu vou colocar aqui também na tela, mas eu gosto que vocês abram, tá? É importante. O texto de Lucas 23, de 39 a 43. Lucas 23, de 39 a 43. Tá? Eu quero que vocês leiam comigo esse texto. Lucas 23, de 39 a 43. Esse é um texto muito conhecido, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas se acostumem a ficar trazendo as suas Bíblias, se acostumem a estudar a Bíblia, vocês transformarem ela num manual de regra de fé e prática, vocês têm que aprender a manusear bem ela. Tá? Então, eu sei que a gente tem a tecnologia e tudo, mas trazer a própria Bíblia também é importante. Tá? Aqui eu vou compartilhar o texto. Ó, esse texto é o texto que fala quando Jesus estava lá na cruz. Tá? Eu estou compartilhando aqui com vocês, mas é o texto que vai falar sobre Jesus na cruz com aqueles criminosos, né? Que estavam junto com Jesus crucificado. Quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado sozinho, como todos nós sabemos. Ele foi crucificado com outras pessoas ali, esses dois outros criminosos. Aí o texto começa assim, ó. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, né, de Jesus, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Tá? Eu lhes asseguro que hoje estará comigo no paraíso. Isso é importante. Jesus ele estava ali e os criminosos, todos eles estavam crucificados, eles estavam prestes a morrer. Tá? Um criminoso ele está zombando de Jesus e o outro ele parece que, se vocês forem ver outras versões sobre a crucificação, aparecem dois criminosos zombando de Jesus. Vocês podem ver. Isso não é uma contradição, não, tá? É porque são perspectivas dos apóstolos ou discípulos da cruz ali. Lucas, ele está vendo a perspectiva dele, possivelmente aquele criminoso começou zombando de Jesus, né, e depois ele começou a ver quem era Jesus. Deus, o Espírito Santo começou a falar no coração dele, né? Jesus começou a mostrar a sua humildade ali na cruz, quando aquelas pessoas xingavam a Jesus, quando começaram a tentar quebrar o corpo de Jesus, rasgar ele e tudo mais. E aquele criminoso, de alguma forma, o Espírito Santo tocou no coração dele, e ele foi a primeira pessoa ali que creu nele naquele momento, e ele se converteu. Ele se converteu de verdade. Tá? No último momento da sua vida, no fôlego final da sua vida, ele se converteu. Tá? Como eu já falei quando estudamos sobre salvação lá com os adolescentes e jovens, né? Que é possível você se converter no último momento da vida. Não é à toa que quando a pessoa está no hospital, até quase morrendo no hospital, ou mesmo que não estiver morrendo, né? Muita gente vai lá, a pessoa está na UTI, fala no ouvido da pessoa, né? Porque em algum momento, se Deus quiser, aquela pessoa vai ser convertida. Você não sabe, muitas vezes você não sabe, mas ela foi lá e Deus falou no coração dela e ela se converteu no último momento. Tá? Quem somos nós para falar que não? Né? E a gente sabe que isso acontece bastante. Pessoas que acordam do coma ou da UTI e elas ouviram muitas coisas. Né? E assim, as pessoas podem se converter no último momento. E o que Jesus fala para esse criminoso? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, não é amanhã. Você não vai ficar dormindo e vai acordar daqui a 2.000 anos, 3.000 anos. É hoje. Eles morreram ali, no final da tarde, e Jesus passou 3 dias morto, e o ladrão da cruz falou com Jesus lá nos céus. A gente pode ter certeza, naquele mesmo dia. A Bíblia está falando isso muito claramente. Então, assim, não tem sono. Entendeu? Não faz sentido. Se é hoje, aí por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas deturpam a Bíblia.
Tá? Eles também têm uma Bíblia. Só que a Bíblia da Testemunho de Jeová, se vocês não sabem ainda, ela é a mesma que a nossa, só que eles fazem umas alterações para puxar a sardinha para as suas doutrinas. Tá? Para a gente dizer assim. E o que eles fazem? Eles colocam assim, ó. Hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. Percebe que a vírgula, quem é de português aí, né? Quem gosta de português, sabe que uma vírgula faz uma diferença enorme. Então, eles colocam assim, ó. Eu te digo hoje. Eu estou te dizendo isso agora. Você vai comigo para o paraíso. Não quer dizer que vai ser hoje. Eu estou dizendo nesse momento. Estou falando com vocês nesse momento que nós estaremos todos no paraíso. Tem uma vírgula no meio ali. Só que o texto bíblico não faz isso. Ele fala que hoje você vai estar. Não tem vírgula no meio aí, entendeu? Hoje você vai estar. Então tomem cuidado com o testemunho de Jeová. Se vocês um dia debaterem com algum testemunho de Jeová, eles vão levar a bibliazinha deles. O que eu posso dizer é assim, pega a tua Bíblia, né, ele vai se confundir um pouquinho, né? E pode mostrar para ele que, ó, não tem vírgula aqui não. Isso aí vocês criaram a cabeça de vocês. Tá? Então é hoje que vocês vão estar comigo no paraíso. Tem mais textos. Mais textos. Aqui. Eu vou compartilhar mais aqui. Ó. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 5:8. Tá? Eu sei que está aqui, mas abram também. Ó. 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8. E se vocês já quiserem abrir, Filipenses 1:23 e 24. 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:23 e 24. Olha o que esse texto vai dizer. Isso é uma coisa para a gente poder ficar feliz, sabe? A gente não sabe direito como que vai ser, a gente vai ver a parábola do rico e do Lázaro, né? A gente não sabe direito como que vai ser esse céu, né? Esse céu temporário, onde nossas almas estarão lá, e também o inferno temporário, né? A gente sabe que o inferno temporário vai ser um lugar de dor, e o céu temporário vai ser um lugar de felicidade. Apesar de que as pessoas vão se ver, né? Pelo jeito que está aí, lá no rico e do Lázaro. Mas a plena confiança que a gente tem que ter é que nós estaremos com Cristo. E isso é motivo de alegria maior do que todas as coisas. Não importa como vai ser muito bom que nós vamos estar com Cristo. Então a gente tem que se alegrar. A gente não tem que ter medo da morte. A gente não tem que ter medo do que vai vir depois. Porque a gente vai estar com Cristo. Pronto, acabou. A gente vai estar com Cristo. Então por isso que o texto vai falar assim, ó, 2 Coríntios 5:8. Sim. Temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Né? Paulo está falando, né, no momento que ele fala, né, que ele podia morrer ou ele podia viver, não importa. Se ele morresse, seria para ele lucro, né? E se ele vivesse, seria para ajudar os irmãos que estavam ali. Né? No final das contas, ele preferia ficar ali naquele momento ainda vivo para continuar ajudando os irmãos. Mas ele sabia, ele estaria com o nosso lar com o Senhor. Esse Senhor aqui é Jesus. Tá? Ó, e aí, Filipenses 1:23 e 24. Estou dividido, que vai reafirmar o que a gente estava falando. Né? Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Tá vendo? Eu quero partir e estar com Cristo, porque isso vai ser muito melhor que essa vida que a gente vive, entendeu? O depois, para nós que acreditamos em Jesus, é muito melhor. É muito melhor do que tudo que a gente já viveu, entendeu? Então, assim, a gente, mesmo que a gente, por exemplo, pessoas que a gente ama muito, que já partiram, né, jovens até, ou não tão jovens, mais velhos, a gente fica triste porque a gente não está mais com aquela pessoa. A gente tem que se alegrar porque essa pessoa está muito melhor do que nós. Muito melhor. Mesmo que sejam pessoas jovens. Esse mundo aqui é um mundo pequeno, é um mundo que é só uma parte daquilo que a gente vai viver, entendeu? Então, assim, é muito, muito melhor o porvir depois, mesmo que nós sejamos apenas almas conscientes.
tá bom? Mesmo que sejamos almas conscientes. Deixa eu ver se tem outro texto aqui antes do Rico do Lázaro. Eu quero ler outro texto com vocês. Aqui, ó. Apocalipse 6, 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. O texto também está aqui aparecendo para vocês, mas abram suas Bíblias, ó, Apocalipse 6, 9 e 10. Esse texto é interessante, ele vai falar logo depois do Cavaleiro Amarelo, que é o cavaleiro que mata muitas pessoas. Né? Quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai ver os cavaleiros, os 4 cavaleiros famosos de Apocalipse. E esse texto aqui tem a ver com o que acontece com a gente depois que a gente morre, mesmo que esteja dentro de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, não se preocupe com esse negócio de selo, de cavalo, cavaleiro, que a gente vai ver isso depois. Vi sobre os altares as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Pessoas que tinham morrido por serem perseguidas, tá? Por causa do testemunho fiel a Jesus. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Olha, esse texto aqui ele é muito importante porque ele vai falar umas coisas interessantes. Né? Essas almas aqui estavam dormindo? Não. Elas estavam conscientes, muito conscientes. E mais, elas sabiam tudo o que tinha acontecido antes. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fala que a gente vai esquecer de tudo. Tá? Ou que a gente não vai lembrar das coisas ruins, não sei o quê. Tá? Mas, para mim, esse texto é definitivo em relação a isso. Porque, assim, alguns podem pensar, né? A gente vai esquecer de tudo porque a gente vai ficar triste. No céu, no novo céu e nova terra, pelo menos, né? Jesus enxugará de nós toda lágrima. Né? Primeiro, se ele vai enxugar de nós toda lágrima, quer dizer que a gente vai chorar em algum momento. A gente vai enxugar as lágrimas, não é verdade? Mas, assim, não é isso que eu queria dizer. Mas, toda a nossa vida, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, elas formam você. Você é aquilo que você viveu. Então, se você se esquecer de algumas partes da sua vida, você deixa de ser quem você é. Entendeu? Então, assim, eu opto, por causa desse texto, e até de outros textos, que no final de tudo, a gente vai ter plena consciência de todas as coisas que a gente viveu, das pessoas que a gente conheceu, mesmo as pessoas que a gente sabe que vão ter ido para o lado de fogo e enxofre, para o inferno, só que a gente vai ter uma mente muito mais aberta do que a nossa. A nossa mente ela é limitada, entendeu? E aí a gente, com a nossa mente muito mais aberta, a gente simplesmente vai entender. Você entender é muito diferente, entendeu? Quando você entende plenamente algumas coisas, o teu sofrimento ele passa a ser diferente. Por exemplo, quando você pensa que as pessoas que você ama, que morreram, né? A gente tem alguns colegas, amigos que morreram jovens e tudo mais, e morreram em Cristo, por exemplo. Né? Eu lembro, por exemplo, da Jordina. Né? A gente sabe, a gente fica triste porque ela morreu muito jovem, só que ela está em Cristo já há muito tempo e está muito melhor do que nós. Então, quando você começa a compreender, com essa mente que a gente tem, a gente começa a compreender, a gente já começa a ter uma noção diferente, a nossa tristeza já passa a ser diferente, com o tempo, mais ainda. Né? Pensa nisso quando você estiver ressuscitado com um corpo totalmente novo, totalmente perfeito, com uma mente diferente. Entendeu? Você vai ter a mente de Cristo. Então, não vai ser, mesmo que você lembre, que você conheça, você sabe que tem gente que você conheceu que vai estar no inferno, no lado do fogo e enxofre, né? Você simplesmente vai entender que faz parte de tudo aquilo que elas escolheram. Elas escolheram estar contra Cristo, escolheram estar contra Deus, elas não escolheram viver a vida do Evangelho, elas não se converteram nem no último momento, elas recusaram-se a acreditar em Deus, né? E simplesmente você vai entender. Né? Então, assim, eu não acredito muito nessa ideia de que a gente vai se apagar nossa memória, a gente não vai acreditar mais em nada. Para mim, é muito claro, se aquelas almas ali estão clamando, porque, a gente
sofreu, a gente morreu por causa do evangelho, por causa do testemunho fiel, que a gente foi tão fiel, a gente acabou morrendo por ser fiel ao Senhor. Então eles lembram da morte dura que eles tiveram, da vida dura que eles tiveram. E eles estavam clamando para até quando, Senhor, isso vai continuar acontecendo. Eles estavam clamando a Deus. Né? E isso ia ter um fim em algum momento. Tá? Então, para mim, isso é definitivo para a gente poder pensar sobre que não existe sono da alma. Existe uma consciência completa quando a gente morrer e for almas, ainda sem o corpo ressuscitado. Tá? A gente vai ser almas ou espíritos, ou as duas coisas, alma e espírito, né? Antes do tempo final da ressurreição, que a nossa alma e espírito vai se juntar a um corpo perfeito. Tá? Vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar outro texto aqui, que é o texto conhecido, que a gente precisa ler ele. Tá? Se a gente está estudando essa escatologia pessoal, não tem como não estudar ele, que é o texto de Lucas 16. Lucas 16, 19 a 31, a gente vai ler. Lucas 16, de 19 a 31. Esse é um texto que, assim, ele é uma parábola, tá? E o que acontece? As parábolas, elas vão usar coisas e termos, ideias da realidade, mas de uma maneira meio lúdica, né? De uma maneira que explique. Essa parábola, ela está explicando um pouco sobre o que Jesus está falando. Se você for ler o texto de Lucas 16, ela tem um contexto. Jesus está tentando exemplificar alguma coisa. Né? Essa questão de como você vive na sua vida, essa questão das riquezas, da pobreza, de como você trata os outros, e uma porção de coisas. Essa parábola vai estar ensinando isso. Essa parábola não tem o objetivo de falar sobre o que acontece com a gente no mundo dos mortos. Mas ela fala sobre o mundo dos mortos. Então, assim, tem muita gente que vai falar assim que a gente não pode pegar essa parábola ao pé da letra, como se ela tivesse acontecido de verdade, não sei o quê, porque ela é uma parábola, tá? Mas não tem porquê, não existe nada que impeça da gente acreditar que ela seja real. A única coisa que pode fazer com que você não acredite que ela seja real seria você pensar que as pessoas dormem quando elas morrem. Né? Se você acreditar que as pessoas dormem quando a pessoa morre, então você não vai acreditar nessa parábola de maneira literal. Só que, como eu falei para vocês, existem outros textos que mostram para a gente que a gente não dorme coisa nenhuma. Então não tem por que eu não acreditar literalmente nessa parábola, certo? Então, vamos lá, Lucas 16. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar. Quem tiver o som, eu vou pedir para desligar o som, tá? Só se tiver alguma pergunta. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, à sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava por comer. Estão enxergando, mas deve estar muito pequeno, né? Está muito pequeno para enxergar? Alguém fala para mim? Ou tá bom? Tá um pouquinho pequeno. Tá pequeno, só um pouquinho. Né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. É que ele está fora, né, Caio? Isso, ele está desalinhado. Ele tem que estar centralizado. Eu estou acompanhando pela minha Bíblia. Ah, tá vendo? Eu também. E eu entrei agora na sala, viu? Ah, estou tá aqui, tá? Isso aí, tia Maria. Calma aí, eu vou tirar isso aqui, vou voltar lá. Vou abrir na Bíblia que eu tenho aqui, que é mais fácil.
Não, que às vezes ele dá uma travada. Ô, Caio, acompanha na Bíblia, se não der. Não, já deu, já coloquei. Eu gosto de compartilhar com vocês. Eu tenho ela aqui também. Ó, aí tá. O homem rico que vestia de púrpura, estão vendo comigo aqui, né? Ele fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ó, aqui nesse texto aqui que eu estou lendo, que é NVI, fala, ó, no Hades, lembra que eu falei do Hades no começo? Esse Hades aqui é o mundo dos mortos, né? Ou o inferno, dependendo da forma, mas é o mundo dos mortos. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, ele tem Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, esse texto aqui, ele vai falar muitas coisas. Lembrando que ele é uma parábola, então ele vai usar algumas coisas, tá? Por exemplo, quando vai falar de seio de Abraão, vai falar de Abraão, na verdade, ali Abraão é como se fosse, para o judeu, né? É o lugar de repouso, é como se fosse a casa de Abraão, a terra de Abraão, a terra da onde Abraão veio, né? É o lugar de descanso de Abraão e tudo mais. Então é isso que significa essa questão de Abraão, tá? Nos braços de Abraão. E Abraão ali está representando Deus, de alguma forma, tá? Que ele está conversando com o rico ali. E o Lázaro está ali perto. A gente vê que os dois vivem uma vida muito diferente, tá? Os desavisados, ou aqueles que não leem tanto a Bíblia, vão pensar que esse texto vai falar que os ricos vão todos para o inferno, ou que os pobres vão para o céu, ou que a pobreza é uma coisa muito boa, que acaba levando para o céu, ou que a riqueza é muito má, que vai levar para o inferno, né? A Bíblia, ela não fala isso, entendeu? Quando ela vai falar dos ricos, ela vai falar que é difícil para os ricos seguirem a Deus, porque os ricos, às vezes, muitas vezes, eles acabam se apegando ao dinheiro, ao Deus Mamon, né? E acabam sendo dominados pelo dinheiro. Mas não quer dizer que o rico não possa se converter e seguir a Jesus, ou aqueles que seguem a Jesus sejam ricos. A mesma coisa, o contrário, tá? Existe uma teologia por aí que vai falar que ser pobre é a melhor coisa. Ser pobre é sinônimo de salvação. Ser miserável é sinônimo de que você está salvo. Se você é miserável, tá? Você é salvo por ser miserável. Tá? E isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Tá? A salvação é pelo Senhor, é acreditar em Cristo. Tá? Você ser pobre ou ser rico tem mais a ver com as suas escolhas. Mas o texto está tentando explicar, né, que esse rico, ele teve tudo o que ele queria. Né? Ele teve todos os prazeres do mundo. Mas você pode ter o mundo inteiro e perder a sua alma, que é exatamente o que o texto está tentando mostrar para a gente. Né? E o Lázaro, ele, apesar de ser pobre, ele era alguém que conhecia Deus, o Deus de Abraão. Não é o Deus do Novo Testamento, né, que se mostra no Novo Testamento de Jesus. Jesus estava ali contando a parábola, inclusive. Né? Mas ele era um servo do Senhor a partir de Abraão. O que acontece?
A gente percebe aí que o mundo dos mortos, o Hades, é um lugar onde já existe tormento para aqueles que não seguem Jesus. E já existe muita felicidade para aqueles que servem a Cristo. Tá? Para aqueles que são seguidores do Senhor. Isso é muito claro. Tá? E você vê que existe um abismo, que não é possível você ir de um lugar para o outro. Tá? Depois da morte, segue-se o juízo. Acabou. Não tem mais possibilidade de escolha. Você vai ter as consequências das suas escolhas em vida. É isso que acontece depois da morte. Tá? Então, assim, isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante que vai tratar, que vai refutar, inclusive, a reencarnação. Porque pessoas, ou até almas penadas, os espíritas falam, né, que almas penadas estão por aí, vagando no mundo e falando com as pessoas, isso e aquilo. E isso não é possível. O texto é muito claro. Podia ser possível? Podia. Mas não é. Isso é muito importante. Esses espíritos que ficam falando com as pessoas hoje, que vocês veem os espíritas dizendo que falam com você, é demônio. Ou é um anjo, no mínimo. Né? Não tem alma penada no mundo. Não existe isso. Tá? Isso é algo que não está na Bíblia. Não tem Gasparzinho andando por aí. Caça-fantasmas, isso não existe. Tá? São anjos e demônios que estão por aí. Você pode ser uma pessoa que seja uma pessoa mais sensível espiritualmente. Tem gente que vê, né, anjos e demônios. Eu acredito que as pessoas vejam anjos e demônios. Mas é um dom que ela tem, que eu não quero ter, não gostaria de ter, não sei, né? Mas tem gente que tem esse dom. Mas que ela não vê uma penada, ela não vê uma penada. Porque Deus fala assim, ó, ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, ele já tem a Bíblia. Não precisa ficar consultando os mortos. Já tinha a Bíblia do Antigo Testamento, e agora a gente tem a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Não precisa de nada disso para poder fazer com que as pessoas creiam de novo. Ah, não, se aparecer um morto na minha frente, meu parente querido, aí eu vou crer, entendeu? É isso que o Lázaro, o rico, está tentando falar. Né? Deus, faz Lázaro aparecer lá para minha família acreditar, entendeu? E não vai acreditar, não acredita. Não é alma penada que vai fazer as pessoas acreditarem, entendeu? A fé é algo sobrenatural de Deus. E as pessoas creem ou não creem, certo? Então, assim, o texto é muito claro em relação à consciência que as pessoas têm, a escolha definitiva, tá? Isso vai refutar o purgatório. Tá? A doutrina do purgatório, ela vai nascer para a Igreja Católica se mostrar mais boazinha. Não vai todo mundo, o pessoal que não crê em Jesus não vai para o inferno. Eles vão para o purgatório, né? E assim, você deve orar pelos mortos. Os católicos oram, eles fazem orações. Eu falo em missa do 7º dia, missa de 30 dias, isso aí é oração pelos mortos. Não é à toa que a gente não faz isso como evangélico. A gente não tem missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Tá? Isso tudo é para orar pelos mortos. Né? São orações e celebrações, vamos dizer assim, aos mortos. Isso daí vem da cultura pagã. A cultura pagã romana, quando a gente fala de cultura pagã, são as culturas não cristãs. Né? As culturas romanas, naquela época, era normal. Toda casa tinha um altarzinho ali aos seus antepassados. Na verdade, a maioria das religiões não cristãs, elas têm, de alguma forma, alguma adoração, alguma veneração aos seus antepassados. O candomblé, a Umbanda faz isso, o Espiritismo faz isso, religiões antigas da Europa vão fazer isso, os indígenas fazem isso, tá? Todo mundo fazendo isso. Eles vão adorar os seus antepassados ou orar os seus antepassados. Eles têm um altarzinho. Não é à toa, viu, que os católicos, eles têm os santos, sabe o santo? Aquele santinho que as pessoas têm nas suas casas. Geralmente não tem gente que tem os altarzinhos, um altar à Nossa Senhora, a senhora deles, né? O altar ao santo tal, isso, aquilo.
que a Igreja Católica fez? Ela tirou a adoração aos antepassados e substituiu aquele altar aos antepassados por um altar a um santo. Eles simplesmente fizeram a substituição. Para que, como o povo já tinha esse costume de ter um altar em casa, então tem um altar do Santo Pai. Entendeu? A catolicismo fez isso. Mas o purgatório não tem o menor sentido. Tá? E a reencarnação não é nem uma palavra bíblica. Tá? A reencarnação ela é crida pelos espíritas e pelos hindus e por outras religiões que existem por aí. Tá? Não tem nada de Bíblia na reencarnação. Foi o que eu falei, o Allan Kardec ele vai ler os Evangelhos e o Novo Testamento e vai, toda vez que se fala de ressurreição, ele simplesmente troca por reencarnação. Ele troca a palavra. Ressurreição por reencarnação. Tá? E, de novo, nós somos salvos por Cristo. Quando a gente morre, a gente está em Cristo. Certo? A gente tem a Jesus hoje, a gente acredita em Jesus hoje, a gente morre e a gente vai estar em Cristo. A gente não sabe como que vai ser, direito, tudo mais, mas a gente está em Cristo. É uma felicidade eterna. E eu sou salvo por Jesus. Jesus, ele é um exemplo para você? É. Mas ele não é só um exemplo. Ele é o Salvador e Senhor. E é o que o espírita não vai acreditar. O espírita acredita em Jesus como um exemplo. Você vai conversar com o espírita, ele vai adorar falar de Jesus com você. Ele vai querer ler o evangelho com você. Só que o espírita não acredita que Jesus é o Senhor e o Salvador. Tá? Isso é muito importante. A reencarnação não é bíblica. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Ainda não? Lembrando, dúvidas sobre coisas que ainda serão faladas depois. Tá? E dúvidas sobre o que foi falado hoje. Tá? Hoje a gente está falando de escatologia pessoal, o que acontece com a gente quando a gente morre hoje. Tá? Ó, só para finalizar, algumas coisas aqui importantes. Eu tenho aqui. Por que tem gente que vai acreditar no bendito sono da alma, tá? Não vem por acaso. Vou compartilhar aqui com vocês. Ó, é por causa de alguns desses textos aqui, ó. Olha lá, Mateus 9, 24. Saiam daqui, disse ele, a menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Quando Jesus foi ressuscitar uma menina. No Atos 7. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e gritou. Senhor, não os culpo por este pecado. E com isso, adormeceu. 1 Tessalonicenses 5:10. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com ele para sempre. Percebe? Esse texto e diversos outros textos do Novo Testamento vão dar essa impressão de dormir, de estar sonhando e tudo mais. Só que nada mais é do que uma figura de linguagem para a morte. Entendeu? Por que? Você está falando isso porque você quer puxar a sardinha para a sua teologia? Não. Eu já mostrei para vocês em diversos textos que existe consciência da morte. O texto de Rico de Lázaro é definitivo. O texto de Apocalipse 6 é definitivo. Temos consciência. Não estamos dormindo. Nós somos alma, espírito conscientes. Tanto aqueles que têm a Cristo, como daqueles que não têm a Cristo. Certo? Isso é muito importante a gente entender. Temos consciência. Então, são figuras de linguagem. Assim que a gente entende esses textos. Simples assim. Tá? Ô, Caio. Oi, pode falar. Então, você falando da consciência, eu lembro do pastor Antônio Alberto, que ele falou a semana passada sobre isso, que a gente morria e tinha consciência, ele falou, lembra disso? Sim, sim. É isso aí. Exatamente.
Temos consciência. Isso é importantíssimo para a gente entender. Caio. Oi, pode falar. Eu acredito assim, nós temos consciência, mas não das coisas ruins, porque o céu, ele é um lugar de gozo, né? Então, tia, eu falei sobre isso, a senhora não estava aqui. E só para já que a senhora não estava, vale a pena falar para a senhora o texto de Apocalipse 6:9. O Apocalipse de 6:9 vai dizer assim, que as almas que tinham morrido por causa da perseguição, né, tinham sido perseguidas por serem fiéis ao Evangelho, elas clamavam. Até quando que isso vai estar acontecendo? Que a gente vai estar, depois de tanto sofrimento, até quando que isso vai estar... Até quando que Deus vai deixar que isso aconteça? Então, para mim, esse texto está mostrando que a gente tem consciência, sim, e a gente lembra das coisas ruins, sim, que aconteceram. Por quê? Esse texto está mostrando pessoas que tinham morrido, elas sabiam que tinham morrido por serem fiéis ao Senhor, elas sabiam que tinham morrido por serem perseguidas por acreditarem no Senhor, então elas sabiam, lembravam da sua morte, de como foi dura, lembraram de como a sua vida era difícil, então elas tinham consciência do mal e do bom que acontecia. Foi o que eu falei. Eu não acredito que a gente não lembre das coisas. Por quê? Porque o que faz a senhora ser o que a senhora é, a Maria, a Creuza, o pastor, é tudo que você viveu. Nós vivemos coisas boas e coisas ruins. Tudo isso molda o nosso caráter, molda quem a gente é, molda a nossa força, molda o nosso jeito de agir diante dos obstáculos e tudo mais, né? E esse texto mostrando que tem pessoas que estavam conscientes do que tinha acontecido, mostra para mim que a gente sabe sim das coisas boas e ruins. Só que a gente vai ter uma mente mais aberta. Pensa assim, se hoje em dia, quando a gente pensa no ente querido nosso que morreu, que está em Cristo, a gente sabe que essa pessoa que morreu com Cristo, ela está muito melhor do que nós. Ela está muito melhor do que nós. Ela está em Cristo. A alegria dessa pessoa é muito maior do que todas as coisas. Então, quando a gente pensa nisso, e lembra dessa pessoa que morreu, que a gente ama tanto, a gente tem uma consciência e até pode ser feliz por essa pessoa. A gente diminui um pouco a nossa tristeza ao saber que essa pessoa está muito melhor do que nós. Se com a nossa mente limitada a gente já começa a entender e de certa forma até se confortar que aquela pessoa partiu, pensa quando a gente tiver um corpo ressuscitado perfeito à mente de Cristo. A gente vai lembrar de todas as coisas que a gente passou, a gente vai lembrar daqueles inclusive que morreram, que estão no inferno, que a gente conheceu, mas a gente vai entender. A gente vai ter o pleno conhecimento das coisas. E por entender, a gente não vai sofrer mais. E se a gente sofrer, lá em Apocalipse 22 fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, em algum momento, pelo menos no início, a gente vai ter alguma lágrima para chorar. Talvez no começo ali. E aí quem vai enxugar do nosso rosto a lágrima é o Senhor. Entendeu? Então, assim, eu acho que o conhecimento de tudo, quando você sabe o que aconteceu, você tem a noção completa do mundo, da história, que a gente vai ter, quando a gente tiver uma mente muito maior, muito mais aberta, muito mais plena, a gente simplesmente, o nosso é diferente a forma como a gente encara a vida, entendeu? Quando a gente conhece as coisas, quando a gente sabe. Saber, para mim, é melhor do que você apagar na sua memória. Né? E eu não acredito que apagar da memória por causa do texto de Apocalipse. Né? Caio. O pastor depois já fala. Fala, Caio. É a teoria da mente glorificada, né? Tipo, a nossa mente, a gente vai ter o pleno conhecimento porque a nossa mente vai ser glorificada. É isso que você está querendo dizer? Isso, não vai ter mais limite. Hoje a gente usa só 10% do nosso cérebro. Pensa, o nosso cérebro ressuscitado é muito maior do que 100% do nosso cérebro hoje. Então a gente vai ter uma consciência diferente. Para mim, assim, a gente vai enxergar o mundo de uma maneira muito diferente. Assim, tudo vai ser diferente. O nosso paladar vai ser melhor, o nosso tato, o nosso amor vai ser maior. Sabe assim, não dá nem para a gente descrever
como vai ser? Porque é muito maior. Até Paulo, a gente vai estudar a ressurreição, e vai estudar 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai falar de ressurreição, e o corpo da ressurreição é até confuso. Se você ler lá o capítulo 15 de Coríntios, é bem confuso um pouco. Né? Como o Pedro fala, né? O que Paulo escreve, às vezes eu não entendo, é meio difícil. O próprio Pedro achava difícil o que Paulo escrevia, né? Porque realmente é complexo, né? Porque foi revelado a Paulo por Deus, né? Mas assim, a mente será diferente, muito maior, tá? Não dá nem para comparar com o que a gente tem hoje em dia, né? Fala, pastor. Mesmo porque, antes mesmo, a palavra diz que nós vamos passar pelo julgamento final, colocando isso, que você vai abordar mais para frente, mas no julgamento final você vai ter consciência daquilo que você fez e que deixou de fazer. Porque Exato. O juiz é justo, que estará ao nosso lado, Cristo como advogado, para aqueles que o serviram. E os outros terão o mesmo julgamento, só que não tem um advogado. E as acusações aparecerão para eles, como no tribunal mesmo, eles estão plenamente conscientes do que fizeram e do que não fizeram. E a gente não vai poder fazer como, por exemplo, fez Adão lá no Éden. A mulher que tu me deste fez eu pecar. Nós temos plena consciência, inclusive, que os nossos pecados hoje são fruto das nossas escolhas conscientes. Sim. A nossa consciência, como você disse, no porvir, será realmente diferente. Tal, mas até o julgamento nós teremos a consciência do que fizemos e do que não fizemos. Porque não poderemos dizer, eu não sabia, diante do grande julgamento. Você não vai poder falar, eu não sabia, ou eu esqueci. Não, você é consciente do que você fez e sabe que você está passando por isso por causa dessas ações. E como você está abordando um outro assunto a respeito do pensamento espírita, eles colocam que o espírito ele volta em outro corpo, com a sua mente ali bloqueada, porque conscientemente esse espírito ele sabe que ele precisa evoluir para chegar a um patamar de não precisar mais voltar. Tanto é que para eles o espírito de Jesus Cristo é um espírito evoluído, ele não volta mais. Exato. Então, temos algumas colocações que são feitas a respeito das coisas que você falou, principalmente da kardecismo, etc. e tal, que muito é semelhante ao que o pensamento cristão é, mesmo porque o kardecismo ele é o espiritismo segundo Allan Kardec, e a base dele é o cristianismo. Sim, eles vão ler muito a Bíblia. Sim, eles leem a Bíblia, fazem a interpretação segundo a visão de Allan Kardec, e outros vão até além, pessoas que realmente... Agora, não pode também confundir o kardecista com o candomblé, que são as religiões do espiritismo, chamado espiritismo baixo, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, que já as religiões africanas, né? Isso. São demônios que incorporam em forma de 7 linhas que eles têm lá, blá, 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 isso não interessa agora, mas são demônios que incorporam, inclusive, que o corpo que ele incorpora, o demônio, para falar com você, chamam de cavalo. E a própria Bíblia vai dizer, não consultei os mortos. E um texto muito colocado, principalmente por eles, é assim, mas Saul não consultou o espírito de Samuel. Foi realmente Samuel que falou com ele? Aí o pessoal ainda fala, é a primeira sessão espírita da Bíblia. Sim. Não foi o espírito de Samuel. Alguém semelhante a subiu e falou o que ele queria ouvir. E aí entra bem no que você falou. Consultar os mortos, você vai consultar demônio, vai ser enganado. Porque os mortos já estão no seu lugar devido, seja o Hades, o Tártaro, o Sheol, ou um outro lugar que você mesmo colocou aí, esperando, conscientes, pelo julgamento e para ir para o céu, para o inferno. Eles não voltam para... Agora, os outros espíritos já é diferente. É só isso que eu queria complementar, só a respeito do que você disse. Perfeito. E para finalizar, o nosso destino final não é o céu e o inferno temporário, né? É o Hades ali, né? O final de tudo vai ser o quê? Vai ser
para que eles, todos nós passaremos por um grande tribunal, né? Os cristãos vão participar do tribunal de Cristo. A gente vai falar, tá, dos grandes julgamentos. Vai ter uma aula só sobre os grandes julgamentos. Mas, assim, os que têm a Jesus vão participar do tribunal de Cristo, onde a gente vai receber os galardões, né, presentes, alguma coisa que a gente vai falar sobre isso no futuro. E aqueles que não têm a Cristo vão participar pelo tribunal do grande trono branco, que é o tribunal de julgamento. Aquele que não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, vai para onde? O lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, onde já tinha ido o diabo, os seus demônios, a própria morte foi jogada no lago de fogo e enxofre, né? O inferno antigo foi jogado no lago de fogo e enxofre, e vai ser um lugar de tormenta e sofrimento eterno. Tá? Eterno, isso é importante. E aí, nós iremos para onde? Nós iremos para o lugar preparado. Esse mundo será destruído, né? E Deus vai fazer novos céus e nova terra, né? Onde a gente também vai ter uma aula sobre novos céus e nova terra, né? Mas novos céus e nova terra, onde os céus e terras vão se fundir e a gente vai viver nesse lugar novo, né? Preparado por nós, por Deus. Vai ser um lugar diferente, totalmente belo e incomensurável, que a gente não tem como falar sobre ele em detalhes, porque a Bíblia não vai detalhar sobre ele. Tá? Isso é a escatologia pessoal. Tá? A partir da semana que vem, a gente vai começar a escatologia final dos tempos mesmo. Tá? A gente vai ter algumas grandes aulas. Lembrando para vocês, não se preocupem, por quê? Aqueles termos, aquelas divisões de pré-milenismo histórico, pós-milenismo e amilenismo e dispensacionalismo, são divisões que elas vão tratar de assuntos específicos, que é o milênio e a grande tribulação. É uma divisão na interpretação disso. O dispensacionalismo ele vai ser uma divisão maior ainda, porque ela vai interpretar algumas doutrinas do Antigo Testamento diferentes também. Só que assim, a partir de agora, a gente vai estudar os grandes temas. A gente não vai estudar essas divisões agora. Tá? São temas que a gente tem certeza. Quais são as certezas? As certezas são que, no final dos tempos, vão acontecer grandes catástrofes, vão ter sinais, vão ter pestes. Então, a gente vai estudar isso especificamente. A gente sabe que Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo, ela é um tema que é isso, vai acontecer. A ressurreição dos mortos, ela vai acontecer, tanto a ressurreição dos crentes, quanto aqueles que não são crentes. O arrebatamento também vai acontecer. A gente não sabe quando que vai ser, antes, durante, depois da grande tribulação, antes, depois do milênio, mas a gente sabe que vai ter um arrebatamento, assim como vai ter uma ressurreição. A gente sabe que Israel, ele talvez tenha um papel ainda nos planos de Deus. A gente vai estudar sobre isso. A gente vai estudar sobre o anticristo. O estudo sobre o anticristo é muito interessante. A gente vai ver que existem diversos anticristos ao longo da história e vai ter o anticristo no final. A gente sabe que vai ter uma grande tribulação. Tem perseguições à igreja e àqueles que seguem Jesus ao longo da história, mas vai existir uma grande tribulação. Ela vai ser de 7 anos, vai ser de 3 anos e meio, isso aqui. A gente não sabe. E aí sim vai ter a ver com o dispensacionalismo, mas vai ter uma grande tribulação. A gente sabe que vai ter um milênio, o reino milenar de Cristo. Como que vai ser esse milênio? Aí sim, tem as divisões, pré, pós e amilenista. A gente sabe, como eu falei agora há pouco, sobre o julgamento final, os grandes julgamentos que vão acontecer na história. Isso vai acontecer. A gente sabe sobre o lago de fogo e enxofre, e a gente sabe sobre a Nova Jerusalém, Novos Céus e Nova Terra. Tá? Isso é muito importante. Esses são os grandes temas. Vai ter uma aula sobre cada um desses temas que eu falei agora. Então não se preocupe, vocês vão ter certeza sobre isso. Não tem confusão. Vai ser assim, Jesus vai voltar. Vocês vão ressuscitar, vão ser arrebatados, alguns. E isso que eu estou falando. Depois que a gente estudar esses grandes temas, a gente vai partir sim para o pré, para o pós e para o amilenismo. A gente vai entender o que te acha isso. E depois a gente vai entender o dispensacionalismo melhor. O pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Não se apeguem aos nomes, é só vocês conhecerem. Né? E depois, no final de tudo, o que a gente vai estudar?
Mateus 24 e 25, a gente vai fazer um estudo, uma aula só sobre o estudo de Mateus 24 e 25, uma aula só sobre Daniel capítulo 12 e, para finalizar a escatologia com chave de ouro, a gente vai estudar Apocalipse. Tá? E escatologia trata do final dos tempos de maneira geral. Apocalipse é um livro da Bíblia que vai falar sobre escatologia. Mas Apocalipse e escatologia não é a mesma coisa. Tá? Apocalipse vai falar sobre escatologia. A escatologia tem Apocalipse, mas tem um monte de outros textos. Tá? Então, assim, a gente vai finalizar estudando os 22 capítulos de Apocalipse. E aí já são um monte de outras aulas que a gente vai ter. Então, provavelmente, a gente vai estudar isso até o ano que vem. Mesmo que a igreja volte a se reunir em algum lugar, não sei o quê, né? Nas quintas-feiras a gente vai continuar gravando. Tudo que a gente continuar fazendo, mesmo voltando, né? A gente pretende continuar gravando e colocando no YouTube, mesmo que a gente se reúna pessoalmente, para continuar divulgando, né? Mas a gente vai estudar isso até o ano que vem. Tá? Vai ter bastante estudo aí que não vai faltar. Tá? Alguma dúvida final hoje? Caio, eu não tenho dúvida nenhuma, você foi didático, muito bom. Mas eu queria fazer um pedido antes de você encerrar. Eu posso fazer? Pode. Gostaria que as pessoas que estivessem na sala, pelo menos aparecessem para dar um tchau. Ah, sim. Vamos dar um tchau a todo mundo, então? Outra coisa, o Toninho, ele está com o telefone carregando. Ele está aqui do meu ladinho, tá? Dá tchau também, Toninho. Adriana, dá um tchau. Letícia, todo mundo com o cabelo desarrumado, não sei se é por isso. Tá? Aí sim. Aê! Aê, todo mundo. Letícia, lá, Gabriel, Rodrigo. Ai, Caio, o cabelo não tá desarrumado, não. Lavei ele hoje. O meu tá meio desarrumado. Você acha que eu tenho que... Beijo, Dani! Glória a Deus! Beijo, tia. É tão bom ver os irmãos, Caio. Ah, sim, com certeza. Saudade de Beijo, você. tia Maria. Ai, olha, Carinho, vamos linda. abraçar. Ó, irmãos, fiquem com Deus, tá? Amanhã os jovens aí 10 horas e domingo a gente nosso culto aí de 6h30. Um beijo no coração de todos vocês. Beijão mesmo. Ah, é? Sábado tem ceia, viu, irmão? Sábado tem ceia, 7 horas. 7 horas, pastor? Caio. 19 horas. 19 horas, 7 horas. Miriam, um beijo pra tu, Miriam. Quem tá falando aí? Karina, beijo. Beijo Tia para Maria todos linda. vocês. Beijo, Buti. Adriana, beijo. Beijo, Caio. Puti. Beijo, Fala, Caio. Deus. A Cleusa quer falar. Pastor, beijo. Oi? Eu quero lembrar que hoje está fazendo 30 dias que a Lucinha foi entubada. Não, cuida. Eu quero agradecer a Deus pelas orações e sabendo que ela, nós falamos sobre isso, a consciência dela volta a recobrar. Porém, não deu nada na tomo. Ela vai recobrar. Então, é motivo de agradecer a todos nós que estamos aqui na sala. Deus é Deus e está operando na vida da Lucinha. Graças a Deus. Ô, pastor, faz uma oração para a gente terminar. Agradece aí para a Lucinha e Glória a agradece para a gente terminar. Faz uma oração de final, pastor. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos por essa melhora da Lucinha, Senhor. Te agradecemos pela tua presença lado a lado com ela, naquela UTI. Esperamos, Senhor Deus, com o coração alegre, que ela saia logo do coma, que volte à consciência, Senhor, para estar interagindo e saindo desse leito, Senhor Deus, num tempo recorde, porque sabemos que tu estás à frente de tudo, tomando conta de tudo. Esteja nos despedindo, Senhor Deus, na tua paz, que tenhamos, Senhor Deus, um restante de noite abençoado, um sono revigorador, porque amanhã temos mais um dia para enfrentar as nossas atividades. Derrama a tua bênção sobre cada um daqueles que estão aqui, Senhor Deus,
sobre a vida da irmã Creuza, que tem tanto lutado ao lado da família da Lucinha. Esteja tratando nesse coração nesse instante. Esteja, Senhor Deus, moldando e alegrando o coração da tua filha a cada dia. Derrama a tua bênção sobre a vida do Caio, Senhor, que nos trouxe o estudo muito detalhado essa noite, que possamos juntos estarmos lado a lado, aprendendo cada vez mais uns com os outros. Derrama a tua bênção sobre a vida da Karina, Pai, que ela possa ter a mente aberta para receber as instruções. Eu peço a tua bênção sobre a vida da Maria, Senhor, em nome de Jesus, que a tua serva tenha a oportunidade de estar conosco nos nossos dia a dia, Senhor, que nada atrapalhe a comunhão da tua serva. Derrama a tua bênção sobre a Adriana, Senhor Deus, no lugar onde ela trabalha, que ela continue ali testemunhando a Jesus, que ela continue sendo uma serva que esteja, Senhor Deus, fazendo a tua vontade, o teu querer, para louvor e para glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou intercedendo pela da Luciana, Senhor, que a tua serva esteja na tua graça, teu poder, na tua infinita misericórdia, fazendo as coisas. Eu intercedo, Senhor, pela vida Fabiana, em nome de Jesus, que ela seja a serva fiel que está lado a lado com o seu marido. Eu derramo, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida da Patrícia, que está conosco, que ela seja referencial para a sua família e esteja abençoando a vida dos seus filhos e do seu marido. Louvor para a glória do teu nome, Pai. Nós pedimos, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau.